Graça e paz. Que bom que você está aqui, que bom poder estar aqui com você. Não sei se você já deu pelo menos 5 abraços aí nas pessoas que estão ao seu lado. Se você não fez isso, coloque-se em pé agora, cumprimente seu irmão e a sua irmã. Fala, irmão, fique em paz, fica tranquilo, relaxe, que depois do culto eu vou pagar o açaí para você. Essa vida com Jesus é muito boa, sim ou não? Amém? Deus é maravilhoso. Que alegria podemos estar juntos na presença do Senhor. Amém. Miguel está aí? Chama o Miguel. Vem cá, Miguel, por gentileza. Vem cá, Maurício. Sobe aqui com ele, por favor. Tá? O Senhor Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos e não os impedis, porque deles é o reino dos céus. Tá? E eu vi o testemunho que ele vai falar para nós aqui hoje. E eu pedi para ele poder compartilhar, e é por isso que ele está aqui. Então vamos ouvir o Miguel. Graça e paz, igreja linda. Eu fiz o curso de finanças e eu aprendi. Eu tinha um telefone que eu ganhei do meu avô, aí eu ia vender ele para comprar uma bike. Aí quando veio a campanha das protonas, aí passou 5 semanas só orando pelo pedido para me vender o telefone. Aí meu pai falou que ele tinha vendido o telefone. Aí eu falei: epa, eu não quero a bike mais não, eu quero uma protona. Aí, varão de Deus. Parabéns, Deus te abençoe, viu? Amém, irmãos, né? Veja o coração de uma criança, né? Ele, assim como nós, ouviu também, né, a campanha, o apelo, e ele tinha a possibilidade de comprar a bike dele, né? Era o dinheiro que ele tinha. E olha só, né? Deus falou com ele e ele foi tocado. Ele disse: pai, eu não quero a bike não, vou comprar a poltrona. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender. O Senhor Jesus disse assim: se vós não vos tornastes como crianças, jamais herdarei o reino de Deus. Talvez você está aqui e você ainda precisa se tornar como criança, pronto a obedecer, pronto a agir, pronto a uma reação à medida que Deus fala com você. Amém? Muito bem, muito bem. Hoje eu quero falar sobre líderes vencedores, sobre pessoas vitoriosas. Eu te pergunto, você é uma delas? Então essa palavra é para nós, é para cada um de nós, irmãos. Hoje eu pedi para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2. 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. É interessante esse texto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. O tema é como formar líderes vencedores. Você pode dizer isso? Como formar líderes vencedores. Tá? Primeira coisa, irmãos, é que você precisa ser um líder vencedor, para que você possa formar outros, né? Jesus veio e fez discípulos. Jesus veio e nos fez mais que vencedores. É assim que nós formamos. Primeiro nos tornamos um, e aí multiplicamos isso na vida de outras pessoas. E hoje, junto com você, eu quero olhar para o rei Davi, que não começou como rei. Assim começam os vencedores, irmãos, né? Você vai ver o Senhor Jesus, né, numa manjedoura, se submetendo a José e Maria, caminhando por essa terra. Sabe, irmãos, é assim que nós iniciamos. Não despreze os seus humildes começos. Não desprezes os primeiros passos na sua vida. Não desprezes as oportunidades, e às vezes elas vêm com graus de dificuldade. Mas, irmãos, é a melhor escola que alguém pode estar. É na escola do Espírito. Porque o Espírito Santo sempre nos conduz em triunfo, irmãos. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E isso é maravilhoso. E hoje eu quero ler com você 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Se você pode, abre a sua Bíblia por gentileza, ou acompanhe também pela projeção. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão.
Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Contando com ele, imagine 400, amargurado de espírito, endividado, cheio de problema, e eles chegam na sua célula, chega no seu grupo do ministério e da escola de família. Qual seria a sua postura? Você diria, rapaz, será que já os meus problemas não são suficientes? Para que mais 399? Davi não fez isso, irmãos. A Bíblia diz que Davi se fez líderes deles. Sabe, Deus te chamou para liderar a si mesmo, para liderar a sua esposa, para liderar a sua casa, os seus filhos, para liderar as pessoas lá no seu ambiente de trabalho. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque uma vez que entendemos isso, nós vamos acreditar naqueles que Deus acredita. E aí a pessoa mais improvável vai se tornar a pessoa mais provável pela ótica do Espírito e também à luz dos seus olhos. É assim que acontece, irmãos. Então olhe para você e olhe para as pessoas que Deus colocou ao seu redor e perceba a grandeza que Deus colocou dentro do coração de cada uma delas. E hoje, pensando nesta palavra, eu estava realmente animado com o que Deus estava falando, e eu penso que Deus nos trouxe aqui, irmãos, nessa região de Garimpo, por causa dessas pepitas tão preciosas que estão aqui nessa noite, sentado aqui ouvindo essa palavra. E eu me sinto honrado por Deus, irmãos, me sinto como Davi, sabe, levando pessoas a se tornarem cada vez mais que vencedores, a acreditarem em si mesmo e a experimentarem o melhor de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério, nos seus estudos, em todas as áreas da sua vida. E eu estou falando de você. Eu acredito em você, porque Deus acredita em você. Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Meus irmãos, Deus não erra. Você é a pessoa certa, no lugar certo, pelos motivos certos. Mas você precisa acreditar nisso. Sabe, nenhum líder nasce pronto. Em alguma esfera, acredite, irmãos, você está liderando pessoas. Talvez você não tenha um título. Não importa. O que importa é a função, irmãos. Sabe, não se importe com os títulos. Eles vão ficar por aqui. O que importa é a função. A função que você exerce. E você está liderando pessoas, acredite. Para o bem ou para o mal. Então a sua atitude vai fazer toda a diferença. E Davi então, naquela caverna, ele estava fugindo de Saul, que queria tirar-lhe a vida. Veja que angústia, veja que problema sério, irmãos. Mas ainda assim, ele se posiciona em nome de Deus, para levar outras pessoas a viver coisas grandiosas na sua vida. Irmãos, não há situação tão difícil que você não possa vencer. Sabe, Deus quer te levantar exatamente nesse momento, exatamente nessa noite, exatamente na sua família, exatamente dentro da sua célula, exatamente no meio do seu ministério, exatamente nesta cidade. E por isso nós estamos aqui, irmãos, para nos tornarmos referenciais e influenciadores de tantas outras pessoas que vão ter um encontro real, pessoal e prático com Jesus Cristo. Mas, como eu já estava dizendo, um líder não nasce pronto. Todo líder ele precisa ser formado. Sabe, Deus está nos formando, irmão. Deus está formando você. Então, como pegar um grupo de pessoas improváveis, fracassadas, e fazer delas um exército de vencedores? Sabe, as pessoas não vão chegar prontas para você. Eu gosto de pensar, irmãos, do Gerazeno, ou Gadareno. Quem imaginava que aquele homem ia ganhar 10 cidades para Jesus Cristo? Mas ele não chegou pronto. Mas Jesus estava lá. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Você é um legítimo, diga legítimo, representante de Deus nessa terra. Jesus disse sobre você: quem te recebe, a mim me recebe.
Então, naquele ambiente onde você está, irmãos, a presença de Deus, ali a liberdade. Então, acredite naquele que está em você, naquele que é maior, com pessoas incapazes, desesperançadas, desacreditadas, derrotados emocionalmente. Irmãos, é lindo esse texto, mas o mais lindo é ver como que ele sai daquela caverna para viver coisas incríveis. Sabe como é comparado o exército de Davi como o exército de Deus? Uau, que poderoso, irmãos. Como que se você olha para a sua célula, aqui você compara as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Meus queridos, as palavras têm poder. Cada palavra que você lança é uma semente que você vai colher. Geralmente, ela dá 30, a 60 e a 100 por um. Então, eu quero hoje, junto com você, olhar para a palavra de Deus, irmãos, e aprender, uma perspectiva de Deus, a olhar para aqueles que Deus coloca ao nosso redor e levar essas pessoas desacreditadas a acreditarem. Dessas pessoas saírem da improbabilidade, irmãos, para serem as pessoas mais capacitadas e usadas por Deus, porque Deus levantou você, diga amém. Davi formou um exército tão forte e vencedor, como eu disse, que a Bíblia diz que eles eram como o exército de Deus. Veja, 1 Crônicas capítulo 12, verso 22 diz: porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus. Ouça isso, igreja linda. Em Cristo Jesus você pode viver uma vida fora do comum, uma vida extraordinária, uma vida excelente. Mas você é o primeiro que precisa declarar isso. Então, quando alguém te cumprimentar e dizer: e aí, como é que você está? Você tem que responder: bom, eu estava ontem, irmãos. Hoje eu estou excelente. Amanhã eu vou surfar nas nuvens. Sabe, é assim, a nossa vida é a de glória em glória. Foi Jesus que disse isso, irmãos. Agora não caia naquele cântico da galinha de Angola: como é que você está? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não. Meus queridos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então você pode, então você é, então você tem aquilo que a Bíblia diz que você é, que você pode, que você tem. Você só precisa acreditar, porque Jesus disse: tudo é possível. Ele não diz algumas coisas é possível ao que crê. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Eu te pergunto, você crê? Então, mais uma vez, vamos analisar aqui o perfil daqueles homens que se juntaram a Davi. Talvez você fale: pastor, você está falando da minha célula? Eu falei: não, estou lendo o texto que está aqui. Eram homens desacreditados, derrotados, endividados, incapazes de prosseguir com normalidade as suas vidas, amargurados de espírito, feridos emocionalmente com decepções das lutas cotidianas. No entanto, Davi liderou esses homens fracassados e transformou aqueles homens em um exército especial, os valentes vencedores. O exército de Davi, ele jamais sofreu uma derrota. Isso é poderoso, irmãos. Aqueles homens amargurados, endividados, cheios de problemas, eles foram transformados num grande exército que jamais sofreu uma derrota. Assim é o exército de Deus, irmãos. Porque Jesus nunca perdeu uma batalha, nunca vai perder. E nós fazemos parte desse grande exército chamado Igreja de Jesus. Ele disse sobre nós: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Irmãos, vai ficar pequeno esse auditório. Vai ficar apertado, irmãos. Logo serão 2, 3, 4 cultos para a glória de Jesus, mas você precisa acreditar nisso. Então amanhã, quando for orar, irmãos, ore fervorosamente. Ore para que milagres extraordinários aconteçam. Ore para que pessoas sejam libertas, para que casais sejam restaurados, para que a conexão entre os corações dos pais e filhos sejam aliançados novamente. Sabe, Deus quer usar você como um líder forte, como um líder que realmente se coloca diante do Senhor, como alguém forte em tempos difíceis. Deus quer fazer isso com você, entenda isso. Você e eu precisamos nos posicionar. Hoje eu quero ver com você como fazer isso. Em primeiro lugar, mude a visão de seus liderados. Leia isso por gentileza.
E aqui cabe uma pergunta: qual é a sua visão? Qual é a visão que você tem de você? Qual é a visão que você tem da sua célula? Qual é a visão que você tem da escola da família, do curso que você lidera? Qual é a visão que você tem da sua igreja, da sua cidade, do reino de Deus? Porque para você mudar a visão de alguém, você precisa ter uma visão ampla. Você precisa acreditar nisso. Foi isso que aconteceu com eles, irmãos. Primeira coisa é mudar a visão. Tenha uma grande visão e transmita esta visão. Mas como eu disse, nós só podemos dar o que temos, irmãos. Então tudo começa com a sua visão. Se a sua visão for pequena, você vai limitar a ação de Deus na sua vida. Quando Deus olha para Abraão e chama Abraão, Deus dá uma grande visão para ele. Fala: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. Deus está dando a Abraão uma grande visão. Qual a visão que você tem para a sua célula esse ano, irmãos? Qual a visão da multiplicação de discípulos para a sua célula? Sabe, como é que você tem enxergado? Como é que você tem visto? De forma natural ou de forma exponencial, de forma visionária? Sabe, você e eu, nós precisamos ter uma grande visão. Nós precisamos enxergar essa cidade rendida ao Senhor. Nós precisamos enxergar, irmãos, a palavra de Deus se cumprindo, que diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos, irmãos, ver as famílias se achegando, sendo salvas, pessoas sendo restauradas, realiançadas, reconectadas ao corpo de Cristo. É assim que nós precisamos enxergar. Então tudo começa com uma grande visão. Qual é a visão que você tem de si mesmo, da sua família, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, da sua vida financeira? Eu quero encorajar você a ser um visionário, irmãos. Sabe, alguém já disse, e é fato: mire na lua. Se você errar, você vai alcançar alguma das estrelas, irmãos. Mas mire em algo grande. Sabe, pense em grande, porque Deus é grande. Deus não faz nada pequeno, irmãos. É por isso, eu entendo o diminutivo. Eu sei que às vezes é uma forma carinhosa, né? Filhinho, né? Sabe, alguma forma de expressar o nosso amor e carinho por alguém ou por algo, né? Mas eu gosto de realmente pensar, irmãos, que Deus é Deus grande, Ele não faz nada pequeno, né? Então, a nível de relacionamento, devemos sempre ter realmente esse carinho. Ou quando vai se relacionar e falar com Deus: Paizinho querido, eu entendo tudo isso, mas Ele é o nosso grande Deus, irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. O salmista diz: por isso estamos alegres. Devemos pensar grandes. Então transmita aos seus liderados uma visão pela qual eles sejam estimulados a viver, e se necessário for morrer. Jesus deu a vida por você, irmãos. E você, está disposto a dar a vida para os seus irmãos? 1 João capítulo 3, verso 16 diz: e nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você está disposto a dar a vida pela sua célula? Porque ninguém vai se ajuntar a alguém que não esteja disposto a fazer algo por ele. Porque essas pessoas se ajuntaram a Davi, que estava fugindo de Saul, que queria matá-lo? Porque eles acreditaram que ali havia alguém que acreditava neles, irmãos. Meus queridos, se você quer realmente influenciar pessoas, seja um influenciador, seja uma referência, seja alguém que se posiciona com coragem e encorajamento, mesmo diante das adversidades da sua vida. Sabe, é isso que vai fazer a diferença, irmãos. E Jesus, Ele já deixou isso claro: no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Sabe, a tua visão será o teu limite. A vontade de Deus é que em tudo o que você fizer, você seja próspero e bem-sucedido. Não é possível, irmãos. Eu estou pregando para uma igreja viva. Eu vou falar de novo. Cadê o João? João, por gentileza, equalize esse som, porque eles não entenderam. Eu vou ler de novo. Irmãos, presta atenção. A vontade de Deus é que em tudo que você fizer, você seja próspero e bem-sucedido. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. É tudo, irmãos. Em todas as áreas da sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, nos seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida.
Deus deseja que você seja próspero e bem-sucedido. Meus irmãos, nós precisamos acreditar nisso. Ouça, nascer pobre é um bom começo, onde aprendemos a valorizar os humildes começos. Mas não precisa ser o seu destino, irmãos, de maneira nenhuma. É preciso ter uma grande visão de fé e confiança em Jesus. Ouça isso. Estudar muito, trabalhar com dedicação, então o seu destino será próspero e bem-sucedido. O Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meus irmãos, então é hora de agarrar, como o povo diz aqui. Então é hora de dedicar. Jovem, é hora de estudar. Deixa de acordar tarde, varão. Levanta cedo, dobra o seu joelho, dedica lá, vai dormir tarde. Estuda. Decida ser alguém. E não somente os jovens. Meus irmãos, por que parou? Quem disse que você é velho demais? Quem disse que você não pode mais? Quem falou isso para você mentiu. Ei, Deus está dizendo para você, você pode. Deus está dizendo para você, eu te fiz mais que vencedor. Sabe, Deus está dizendo para você, eu te fiz cabeça e não cauda. Eu te fiz um líder, eu te fiz um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma referência e uma influência nessa cidade. Então seja o melhor naquilo que você faz. Meus irmãos, jamais faça algo meia boca para Deus. Jesus deu a vida por você. Não podemos entregar nada menos do que isso, irmãos. Dá o seu melhor. Dá o seu melhor. E como eu estava dizendo, irmãos, nós estamos aqui nessa região de garimpo, sabe? Eu penso que Deus está garimpando, está tirando da impureza, para extrair o melhor do que o ouro de Ofir, irmãos. Das nossas vidas, irmãos. Da sua história. Decida ter uma história que vai marcar outras gerações. Porque estamos aqui falando de Davi? Porque a Bíblia diz: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você está disposto a fazer a vontade de Deus, homem de Deus? Está disposto a marcar a sua geração, mulher de Deus? Então faça a vontade de Deus. Faça toda a vontade de Deus. Não faça parte da vontade de Deus. Não faça uma fração da vontade de Deus. Faça toda a vontade de Deus. Tem um texto na palavra de Deus que eu sou apaixonado por ele. De fato, todos, mas esse aqui é fantástico. João 8:29. Jesus está dizendo assim: aquele que me enviou está comigo. Ele não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Pergunta para o seu irmão: você sempre faz o que agrada a Deus? Você faz o que é conveniente para você? Você faz o que você quer fazer? João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus é que seu vizinho seja salvo, sim ou não? E por que você não foi ainda falar de Jesus para ele? A vontade de Deus é que o seu colega de trabalho seja salvo, a sua família seja alcançada, sim ou não? Por que ainda ele não está na sua célula? Por que ainda ele não veio fazer uma visita aqui? Porque você não foi falar. Meus irmãos, domingo nós ouvimos uma mensagem que levante os imparáveis. Ninguém pode parar você. Só você mesmo. O inimigo não pode parar você. As tribulações não podem parar você. As dificuldades não podem parar você. As questões financeiras não podem parar você. Os endividados estavam lá, ninguém pôde parar eles. E Davi acreditou nisso. Ninguém começa de cima, irmãos. O que vem de cima é o poder do alto sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Nós estamos aqui para testemunhar, irmãos. Nós estamos aqui para apontar o caminho. Nós estamos aqui para levar outras pessoas a acreditarem no que nós acreditamos. E eu te pergunto, você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então acredite naqueles que ninguém acredita. Há pessoas que nem a sua família acredita. Você acredita. Seja você um que acredita, irmãos. Sabe, uma grande visão nos impulsiona para um grande destino. Diga isso, uma grande visão me impulsiona para um grande destino. Seu destino é o céu, irmãos. Nosso destino é o céu.
Paulo disse, nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador. E nós vamos para lá, irmãos. Mas não vamos entrar sozinho lá. Uma multidão vai glorificar a Deus junto comigo e com você. Isso é maravilhoso. Davi transmitiu a visão para aqueles homens e isso mudou o destino deles para sempre. Sabe, queridos, nós somos pessoas que mudam destinos eternos. Precisamos entender isso. Não é só uma reunião de quarta-feira. Não é um evento social. O que está em jogo é a eternidade das pessoas. Líder, ouça isso. Não deixe uma célula sem fazer apelo. Não perca uma oportunidade. Você levar uma pessoa, olha, hoje é o dia, você quer entregar a sua vida a Jesus? Não é que ele vai aceitar Jesus. Não é essa a pergunta, você quer aceitar Jesus. Porque quem nos aceita é Deus, irmãos. Nós nos entregamos. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós entregamos a nossa vida, Deus nos aceita. Estão comigo, sim ou não? É assim que acontece. Mas Deus nos aceita como estamos, mas não quer que fiquemos como estamos, irmãos. Deus aceitou e recebeu esses homens como eles estavam, mas não permitiu que eles ficassem assim. Por quê? Porque lá estava o seu servo. Lá estava alguém como você, um homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa segundo o coração de Deus. Alguém que olha pela ótica do Espírito. Davi não viu um endividado, não. Davi viu um líder poderoso. Ele não viu um amargurado de espírito, um decepcionado na vida. Não, ele viu um guerreiro, ele viu um valente. Ele viu alguém que ia lutar pela sua família, ia lutar pela sua nação, ia lutar por uma causa nobre. Davi enxergou isso. Então enxergue, irmãos, de maneira grande. Então a hora que entrar alguém na sua célula, é assim que você vai enxergar essa pessoa. Chegou o líder de 1000. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele, irmãos. É assim que a gente recebe, irmãos. Seja bem-vindo, homem de Deus. Seja bem-vinda, mulher de Deus. Foi Deus que te trouxe aqui. Seja bem-vindo à olaria do Senhor. E Deus vai fazer de você alguém como você nunca imaginou, acredite. Hoje mesmo Deus já vai começar a falar com você aqui. Meus queridos, imagine. Essa pessoa, ele vai até olhar para trás. Está falando comigo? Sim, é com você. Deus não erra não, irmãos. Você é o alvo de Deus hoje aqui. E esta aqui é a sua família. Pode contar conosco. Aqui você vai encontrar uma palavra de encorajamento. Aqui você vai encontrar uma mão estendida, não um dedo apontado. Aqui você vai encontrar amigos que amam de fato e de verdade. Você vai encontrar aqui amigos mais chegados que irmãos. Conte conosco, nós estamos com você, você não está sozinho. Fico pensando que aqueles 399, irmãos, que era 400 com Davi, chegou, realmente, não estamos sozinhos não. Realmente Deus se importa comigo. Realmente Deus tem algo para a minha vida faz sentido, Deus tem um propósito. Percebe, irmãos, como a visão deles está mudando? Eles chegaram endividados, mas não saíram endividados. Eles chegaram amargurados, mas não saíram amargurados. Eles chegaram com medo, decepcionados, mas não saíram dessa maneira. Porque ali estava alguém que acreditava, alguém que tinha uma visão celestial. Tem uma igreja na Geórgia, a igreja batista em Albany. Você já viu aquele filme Desafiando os Gigantes? Quantos já assistiram aqui? Sabe, esta foi uma visão que Deus deu para o pastor Michael Catt, que é pastor desta igreja. Michael Catt, primeira igreja batista em Albany, na Geórgia. E Deus deu a visão para eles, irmãos, para produzir cinema. E talvez seja esse um dos primeiros filmes, Desafiando os Gigantes, e foi um sucesso de bilheteria. Um filme que glorificou a Deus e abençoou milhares de pessoas. E de lá saiu aquele outro filme que nós vimos também lá no dia da vigília, Corajosos. Quantos lembram do filme Corajosos, homens aí? Amém? Lá saiu também aquele filme Prova de Fogo. E tantos outros filmes que foi recorde de bilheteria. Porque, irmãos, foram consagrados a Deus e foram realmente feitos para alcançar milhares de pessoas. E a visão que Deus deu para aquela igreja era da Geórgia para as nações.
E eles alcançaram. Recentemente nós reunimos os homens numa chácara e vimos o filme. Porque alguém acreditou. Da Geórgia para as nações. E eu quero saber nessa noite, irmão, se alguém acredita. De redenção para as nações. Sabe, porque Deus é um Deus de grande visão. E disse a Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Olha para a areia do mar e vê se você pode contar. Assim será a sua descendência. Meus irmãos, Deus quer nos multiplicar. Deus quer alargar as nossas tendas, ampliar as estacas da onde nós estamos, irmãos. Mas você e eu precisamos acreditar. Nós não podemos terminar o ano como começamos, irmãos. A sua célula não pode terminar como começou. Sabe, mas você precisa acreditar. Nós precisamos acreditar. Eu vou ter um tempo agora de oração com você. Tem muito mais para falar, mas nós podemos usar um outro momento. Mas eu creio que o que nós já ouvimos até aqui, irmãos, já é o suficiente para a gente aplicar amanhã. E a partir de agora. Se você crê, eu quero somente se você crê. Porque se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, se você crê e entende que você é essa pessoa que Deus levantou nesse tempo e nessa geração, eu quero que você se levante no seu lugar e você venha à frente. Nós vamos orar juntos aqui. Sabe, porque Deus está levantando os influenciadores. Eu não estou falando dos influencers digitais. Eu estou falando dos influencers pessoais. Eu estou falando de você. Eu estou falando daqueles que acreditam. Eu estou falando daqueles que se colocam nas mãos de Deus para levar aqueles que estão vivendo uma vida aquém daquilo que eles poderiam viver. Eu estou falando dos valentes de Davi nessa geração. Eu estou falando de você. Estou falando da sua casa, estou falando da sua célula. Sabe, irmãos, é hora da gente se colocar nas mãos de Deus. Então venha, venha e comece a falar com o Senhor. Comece a clamar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Então comece a orar onde você está. Comece a declarar esta palavra, comece a declarar essa verdade. Sabe, foi o Senhor quem te trouxe aqui. Sabe, Deus que está falando com você. Então comece a corresponder, comece a falar com o Senhor. Comece a dizer, Deus, sou eu esta pessoa, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Sim, Jesus, nós cremos, e porque cremos, ó Pai, nos posicionamos nessa noite. E eu oro, meu Pai, assim como o Senhor levantou aquele grande exército que se tornou Deus como o exército de Deus, Pai, nós declaramos, ó Pai, que se levantem, meu Pai, nesta noite, os teus filhos, as tuas filhas, que eles se levantem nesta noite, os teus servos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que vão levar pessoas, ó Pai, desacreditadas, Senhor, a serem, meu Pai, os valentes do Senhor. Pessoas, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis, Senhor, a serem, meu Pai, aqueles que vão mudar a história e o destino de milhares de pessoas. Por isso nós oramos por uma unção nova, nós oramos por um óleo novo, nós oramos, ó Pai, para que os céus estejam abertos sobre cada uma dessas vidas. E aonde o Senhor os levar, seja, meu Pai, no seu ambiente de trabalho, seja no lazer com a sua família, seja na rua, seja na célula, seja na escola, na faculdade, aonde estiverem, meu Pai, as pessoas percebam a tua presença na vida de cada um, meu Pai, e que assim haja salvação, e que assim haja cura, que assim haja libertação, que assim haja manifestação da tua glória para o louvor do teu nome. Pai, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Nós oramos, Pai, por cada uma das células aqui representadas. Oramos, ó Pai, para que o Senhor possa, Senhor, usar, meu Pai, cada um de nós para influenciar, meu Pai, uma geração, para influenciar, meu Pai, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Papai, nós cremos nisso, Pai, e por isso, agradecidos, oramos com fé, em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Você crê nisso, amém, queridos? Sabe, nós vamos agora para a melhor parte da terça plena, nós vamos organizar as nossas células, nós vamos nos organizar, porque amanhã Deus vai fazer milagres no nosso meio. Josué disse assim, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Vamos nos organizar agora, depois não esquece, tira sua foto com a sua célula, posta nas redes sociais, vamos divulgar o que Deus está fazendo.